Olá, povo de Deus, quarta-feira, 16 de novembro de 2022, 33ª semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Apocalipse 4, de 1 a 11, Lucas 19, de 11 a 28. Eu, João, vi uma porta aberta no céu e a voz que antes eu tinha ouvido falar-me como trombeta diz: sobe até aqui para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Imediatamente o Espírito tomou conta de mim. Havia no céu um trono e no trono alguém sentado. Aquele que estava sentado parecia uma pedra de jaspe e cornalina. Um arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda. Ao redor do trono havia outros 24 tronos. Neles estavam sentados 24 anciãos, todos eles vestidos de branco e com coroas de ouro nas cabeças. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Na frente do trono havia como que um mar de vidro cristalino. No meio, em redor do trono, estavam 4 seres vivos, cheios de olhos pela frente e por trás. O primeiro ser vivo parecia um leão, o segundo um touro, o terceiro um rosto de homem, o quarto parecia uma águia em pleno voo. Cada um dos 4 seres vivos tinha 6 asas, cobertas de olhos ao redor e por dentro. Dia e noite, sem parar, eles proclamavam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que vem. Os seres vivos davam glória, honra e ação de graças ao que estava no trono e que vive para sempre. E cada vez que os seres vivos faziam isto, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que estava sentado no trono, para adorar o que vive para sempre. Colocavam suas coroas diante do trono de Deus e diziam: Senhor nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criastes todas as coisas. Pela Tua vontade é que elas existem e foram criadas. Apocalipse tem como instrumento de comunicação a linguagem metafórica para se comunicar com as comunidades no final do primeiro século. Tempos difíceis de perseguição não favoreciam falar com muita clareza. A linguagem simbólica permitia fazer a mensagem chegar a todos. No trecho de hoje temos a descrição de uma liturgia celeste, como modelo da liturgia terrestre, onde se destaca a centralidade do trono de glória, onde se encontra sentado o Eterno, o Criador de todas as coisas. Diante dele desenrola-se uma espécie de procissão e eleva-se um hino de louvor e ação de graças. Todos os elementos descritivos servem para centrar a atenção de todos, também a nossa, naquele que se senta no trono, porque ele é Deus que devemos adorar. Com esta visão, o apóstolo João quer introduzir a Assembleia, que celebra os santos mistérios na liturgia celeste, modelo da liturgia terrestre. As várias aclamações que sobem para o Eterno, o Senhor Todo-Poderoso, conservam todo o seu valor hoje como ontem. Em primeiro lugar, o Santo, 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 dirigido àquele que era, que é e que há de vir. Esta expressão cronológica sintetiza toda a história da humanidade que, visitada por Deus, se torna a história da salvação. O outro hino de louvor com que termina a leitura reconhece naquele que se senta no trono
o Criador de todas as coisas. Lucas 19, 11, 28. Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como fosse fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a esse: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste, colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei? Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Como observa o exegeta Luiz Alonso Schöckel, nosso texto de hoje apresenta uma montagem hábil de 2 peças: a do pretendente a rei e a do dinheiro a juros. A primeira se inspira provavelmente em algum fato histórico, quando os romanos depunham e nomeavam reis locais, e a segunda é uma exortação a trabalhar com os dons recebidos. Estes dons não são propriedade, mas depósito encomendado e que o homem tem de colaborar para que rendam. Há um enquadramento de Lucas que coloca esses temas em chave escatológica. Assim se entende, por exemplo, a menção a uma região longínqua para onde foi o rei. É uma alusão ao longo espaço de tempo que ainda nos separa da segunda vinda de Jesus. Mais adiante, Lucas voltará a alertar-nos para possíveis erros de avaliação do tempo desse regresso. Outro pormenor de Lucas tem a ver com a necessidade de fazer render o dinheiro. Se o Senhor tarda em vir, também é certo que virá como juiz. Importa ter frutos para lhe apresentar quando vier. Isso vale também para nós hoje. A referência ao empregado que tem uma péssima imagem de seu patrão alerta contra a acomodação, a covardia, a falta de iniciativa. Essas atitudes deixam claro que ser discípulo de Jesus implica tomada de decisão e não ficar ancorado numa plataforma de medo. Aliás, um dos imperativos mais repetidos por Jesus foi: não tenham medo.
O medo paralisa e é contrário ao que temos de assumir se queremos ser discípulos missionários de Jesus. Um beijo no seu coração.